Olá, o tema da nossa aula de hoje é cargos e salários. Bom, antes de iniciarmos a discussão, é importante diferenciar o que vem a ser uma tarefa, o que vem a ser uma função e o que vem a ser um cargo. Pois bem, tarefa ela é considerada como o conjunto de atividades realizadas pelo colaborador, ou seja, o colaborador dentro da empresa ele vai executar uma tarefa, uma atividade, a tarefa especifica o que aquele colaborador está realizando, o que ele está desenvolvendo em determinado instante. A função já é baseada no conjunto de tarefas que são realizadas, tendo em vista suas complexidades e também as características, englobando aí as responsabilidades que lhes são impostas. Então, olha, eu desenvolvo tal função. Dentro dessa função na empresa, existem várias tarefas que são desenvolvidas e são da minha responsabilidade. E nós temos ainda o chamado cargo, que é a posição que o funcionário ocupa dentro da empresa, com uma posição definida na estrutura organizacional, que a gente chama de organograma. Então, você vai entrar numa empresa, mas em qual cargo? Eu estou no cargo de analista. Este cargo de analista, ele está vinculado a uma área, a uma supervisão, a uma gerência. Então, existe uma posição hierárquica daquele cargo. Obviamente, se a empresa for bem estruturada, ela tem uma descrição desse cargo, quais são as funções e as tarefas relacionadas a esses cargos, as atividades, as competências necessárias para estar ocupando esse cargo, que a gente vai ver sobre descrição de cargo. Então, é importante que vocês entendam essas diferenças, cargo, função e tarefa. Vamos destacar um exemplo para ver se facilita para vocês. Nós temos aí como cargo empregada doméstica. Mas será se toda empregada doméstica ela faz a mesma função, ela desenvolve as mesmas tarefas? Não. Eu posso ter um cargo de empregada doméstica, porém, uma empregada doméstica ela desenvolve a função de arrumadeira e as tarefas relacionadas a essa função é arrumar a cama, passar roupa e limpar a casa, como eu posso ter no mesmo cargo outra empregada doméstica, no qual a função ela é cozinheira e a tarefa dela é preparar refeições, fazer as compras, organizar a comida. Então, são algumas funções que diferenciam e também as tarefas de determinados cargos. Então, eu posso ter um outro exemplo. Num banco, o cargo de agente de atendimento. Mas um determinado agente de atendimento, ele é específico para a venda de seguro. Eu posso ter um outro agente de atendimento que ele é específico para consignado. Posso ter um terceiro agente de atendimento que é específico para financiamentos. Então, observe, eu posso ter um cargo que contempla várias pessoas, mas cada um desenvolve uma função específica, uma tarefa específica dentro daquele cargo. Mas a natureza do cargo, ela segue comum a todos esses colaboradores. Pois bem, nós temos ainda a chamada descrição do cargo. Então, é você estabelecer quais são os parâmetros para o ocupante de um determinado cargo. Então, descreve as atividades do ocupante do cargo e determina a sua posição no organograma, facilitando dessa forma a administração dos recursos humanos neles implicados. O que isso quer dizer? Imagina só, você está dentro de uma empresa. Você desenvolvendo algumas atividades, algumas funções que são intrínsecas do seu cargo, você está subordinado a um superior imediato. Pode ser um supervisor, pode ser um gerente, pode ser um diretor. E tem algumas atividades, algumas tarefas e funções que são específicas de quem ocupa aquele cargo. Então, facilita na gestão de uma organização. Olha, fulano de tal, tal atividade, tal tarefa, a gente tem que passar para ele, porque é ele que ocupa o determinado cargo. Então, faz toda uma divisão de tarefas dentro da empresa, faz toda uma vinculação das funções dentro da empresa e os cargos facilitam no processo de gestão empresarial. Então, imagina uma empresa
que tem lá várias áreas, e, obviamente, essas áreas são formadas por diversos cargos. Estes cargos, eles precisam estar bem descritos, bem discriminados, até mesmo para que a pessoa entenda uma oferta de trabalho, porventura surja dessa empresa, ele entenda que a oferta de trabalho existente é para o cargo tal, e neste cargo ele vai desenvolver tais tarefas e vai se responsabilizar por tais funções. Bem, alguns requisitos são essenciais se estabelecer dentro dessa descrição de cargos. Então, o primeiro deles, condições de trabalho. Pode ser que um determinado cargo, uma das condições de trabalho é que esse cargo, o profissional vai viajar, vai visitar clientes, ele vai estabelecer, abrir novos mercados. Então, pode ser um cargo que a condição dele não é trabalhar num espaço físico determinado. Ele, na verdade, ele trabalha muito na dinâmica de captação e prospecção de cliente em outras regiões. Eu posso ter como requisito uma escolaridade mínima. Então, um determinado cargo eu preciso de ensino médio completo, para o outro cargo eu preciso de um curso superior da área X, o outro cargo talvez eu precise de uma qualificação ainda maior. Tem que ter experiência, alguns cargos exigem experiência, não todos, não é uma regra, mas a descrição do cargo tem que estabelecer, olha, é necessária experiência ou não é necessária experiência? Se for necessária experiência, é necessária experiência nesse cargo ou uma área mais geral? Então, estabelecer alguns critérios que, obviamente, isso vai conforme a complexidade das atividades e funções que são exercidas dentro do cargo. Quais são os conhecimentos necessários? Talvez o cargo ao qual a empresa busca preencher necessita de um profissional que seja fluente em inglês, que seja fluente em espanhol, em francês e assim por diante. Talvez a ocupação desse cargo exija que esse profissional tenha um conhecimento específico na área de tecnologia da informação. Então, essas descrições são importantes estarem sendo explícitas dentro da organização e até mesmo para captar esses colaboradores, no sentido de que, com essa descrição, fica mais fácil de gerenciar, a empresa fica mais fácil de gerenciar as atividades que são distribuídas entre seus colaboradores e, obviamente, até mesmo estabelecer, olha, o cargo X, ele necessita de uma remuneração maior em virtude das exigências intrínsecas ao cargo. Então, são questões muito importantes que precisam estar bem definidas dentro da estrutura organizacional. Bom, na definição de cargos, eu apontei alguns aspectos para vocês, mas é possível a gente ampliar esses aspectos. Então, nós podemos falar de outros fatores, requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades, condições de trabalho. Então, existe uma possibilidade de a gente fazer uma descrição muito criteriosa. Como é possível também, às vezes, cargos não tão complexos, ter uma descrição um pouco mais generalistas. Bom, existe ainda um documento do governo federal, né, chamado Classificação Brasileira de Ocupações, que é o CBO. Lá tem algumas diretrizes gerais sobre os cargos, o que desenvolve determinados cargos, a grande parte dos cargos que são contemplados dentro do ambiente de trabalho. Então, é importante, às vezes, consultar esse documento para verificar se, de fato, o cargo que está sendo definido e descrito da empresa, ele está cumprindo com a Classificação Brasileira de Ocupações. Bom, um outro ponto que é importante trabalhar e levantar dentro desse estudo de cargos e salários é o aspecto salarial. Então, existe uma diferença fundamental entre salário e entre remuneração. Entendemos que salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviço, em decorrência de um contrato de trabalho. O empregado está na empresa, em relação ao serviço que ele está prestando na empresa, ele tem o direito a um salário. Já a remuneração é a soma do salário contratual, estipulado para outras vantagens também percebidas na vigência desse contrato. Então, o sujeito tem um salário X, mas a remuneração dele é o salário mais os adicionais, mais benefícios, mais
comissões, gratificações e assim por diante. E é curioso que muitas empresas, talvez o salário, que é chamado no senso comum de salário base, ele nem é tão alto, mas a remuneração, que é a somatória desses adicionais, comissões e dentre outros, ela pode se tornar altamente atrativa ao colaborador. Então, é importante entender essa diferença entre salário e remuneração. Bem, o salário para definir os salários a serem pagos, é preciso avaliar os cargos para estabelecer a importância absoluta e a relativa na organização, levando em consideração a remuneração praticada no mercado. Então, como que eu estabeleço o salário X para determinado cargo? Olha, primeiro, qual que é a complexidade da função? Qual que é a exigência para estar ocupando tal função? Então, todos esses elementos somados, você vai avaliar se, para uma pessoa entrar em determinado cargo, ela precisa ser altamente capacitada, qualificada, ou é uma pessoa que não precisa de tanta qualificação assim. Normalmente, quando se há uma exigência bem baixa ou mínima de qualificação, nem sempre os salários são os melhores. Então, em virtude não só da qualificação, mas da complexidade das atividades que são desenvolvidas, das tarefas que são desenvolvidas dentro da organização e também das funções que são assumidas, obviamente, em virtude dessa responsabilidade, você pode ter um elemento a mais em termos salariais, porque não é toda a pessoa que está preparada para aquilo, não é toda pessoa que vai assumir tal responsabilidade. Talvez um número de pessoas que você vai estar liderando implica também maior responsabilidade. Isso certamente vai afetar a remuneração. Talvez o salário dessa pessoa ele precisa ser um pouco mais adequado, um pouco mais elevado, em virtude das exigências que são intrínsecas dentro do cargo ao qual ela vai ocupar, considerando as suas responsabilidades. Então, é importante considerar que, quando se fala em cargo, até mesmo para estabelecer determinado salário, é preciso conhecer as funções e as tarefas que são desenvolvidas em cada um dos cargos. Porque a partir do momento que você estabelece esses critérios, você consegue perceber dentro do ambiente organizacional quais são os cargos mais complexos, de mais responsabilidade, que exigem mais qualificação. Atrelado a isso, é possível você verificar no mercado o que esse mercado pratica em termos salariais de funções similares às quais tem esse determinado cargo dentro da sua empresa. Então, você consegue fazer essa comparação e avaliar também o nível de complexidade e responsabilidade do cargo dentro da estrutura empresarial. Pois bem, falando aí de estrutura empresarial, é importante destacar que ela está relacionada ao equilíbrio interno de salários, na medida em que se preocupa em definir a escala salarial dentro da organização em função das dificuldades do cargo e do desempenho de seus ocupantes. E, de outro lado, o equilíbrio externo. Então, não faz sentido, às vezes, um cargo determinada empresa ter lá um salário mínimo para esse cargo, que talvez é um cargo mais nível básico, sem muita exigência, e em outra empresa, para o mesmo cargo, com atividades e tarefas muito similares, a empresa pague 20 salários mínimos, 20 salários mínimos. Ou seja, está muito discrepante, as funções muito semelhantes e o nível salarial muito distinto. Então, é importante considerar que os cargos eles seguem uma certa padronização de mercado. Então, se o sujeito ele tem determinada qualificação, está num cargo de responsabilidade, consegue desenvolver com competência e habilidades as funções que são impostas, obviamente ele tem algumas referências no mercado em termos salariais. E é importante para a empresa conseguir equilibrar tanto o ambiente interno da empresa, ou seja, mostrar para quem está no nível mais baixo que existe a possibilidade de assumir um cargo maior, mas precisa de mais qualificação, precisa de experiência, precisa de assumir outras responsabilidades e comparar também ao que é praticado no mercado. Bom,
A boa prática de salários, o que significa dentro da empresa? Significa o seguinte: maior satisfação dos colaboradores, ou seja, se eu tenho uma estrutura salarial coerente com as funções que são desenvolvidas, os trabalhadores eles têm satisfação porque eles têm direcionamento sobre os cargos que são desenvolvidos, que são adotados na empresa e o salário que são praticados nesses cargos. Incentivos para melhorar, então, olha, tem um cargo X que, se de tudo eu conseguir a qualificação necessária, a experiência necessária e assumir as responsabilidades da função, eu posso almejar tal cargo numa oportunidade que venha a surgir. Oportunidades justas para todos, então exige lá, tem um cargo de gerente, o cargo de gerente ele exige experiência de X anos, precisa da qualificação tal, precisa também de desenvolver tais habilidades, ou seja, existem possibilidades de possibilitar, na verdade, existem possibilidades de levar esse colaborador a buscar elementos para que, porventura, ele venha alcançar um cargo onde ele vai ter um benefício a mais em termos salariais. E quando eu falo benefício salariais, eu não estou limitando apenas o salário, não. Às vezes, a remuneração como um todo, conforme eu apresentei para vocês as diferenças. A remuneração, ela pode ser composta com alguns benefícios para cargos específicos. Bem, melhor controle, então, imagina só uma grande empresa, eu tenho muitas atividades, muitas funções, eu posso tentar fazer uma reorganização da empresa, atribuindo funções para A, B e C em termos de cargos, e isso fica mais equilibrado o trabalho dentro da organização, as responsabilidades dentro da organização, facilita nesse processo de gestão e também reduz atrito. Com cargos bem definidos, você distribui esse equilíbrio de atividades e permite que você consiga fazer um ambiente mais equânime para que as pessoas possam trabalhar e evitar aquele discurso de, nossa, eu tenho muito mais funções e tarefas em virtude do meu cargo do que o cargo alheio, do que o cargo superior, ou seja, são distribuições das atividades, das funções e tarefas que podem ser revistas para tentar conseguir diminuir os atritos que, porventura, existam dentro da empresa. Bom, dentro do plano de cargos e salários, nós temos alguns objetivos. Então, por que a empresa tem um plano de cargos e salários? Olha, a empresa tem um plano de carreira, ainda tem o plano de cargos e salários. Então, são duas atratividades para você buscar alguma colocação, alguma posição dentro da empresa. A empresa tem um projeto de carreira que você pode desenvolver aqui dentro e tem também um plano de cargos e salários que, consequentemente, também poderá lhe beneficiar. Bom, dentro dos objetivos do plano de cargos e salários, nós temos, primeiro ponto, elaborar estruturas salariais capazes de atrair e manter talentos. Se eu tenho isso bem estabelecido, certamente as pessoas que buscam cargos semelhantes no mercado, se a empresa tem isso muito bem estabelecido, isso pode ser um atrativo para que os melhores profissionais busquem essa empresa. Elaboração da descrição dos cargos é fundamental. O que necessita para ocupar determinado cargo? Qual a competência? Qual a habilidade? Existe uma escolarização? Existe necessidade de experiência? Tudo isso precisa estar pré-determinado, até mesmo para entender qual que é a necessidade salarial e o que a empresa pode oferecer em virtude das exigências que está sendo solicitadas como pré-requisitos para aquele cargo. Determinar o valor relativo dos cargos, também relacionar esses cargos com o outro e comparar se tem um nível de importância maior, talvez um nível de complexidade maior, então isso, consequentemente, pode gerar uma faixa salarial um pouco mais elevada, efetuar também correções e distorções salariais. Determinados cargos talvez nem são tão complexos, mas são altamente remunerados. Se a empresa tem isso bem estabelecido, bem discutido, talvez ela consiga regular e diminuir essas distorções que podem ocorrer. Estabelecer regras para provimento e mérito.
então, para ocupar determinados cargos, quais são as regras, se vai promover a pessoa, qual é o resultado que ela tem que alcançar no decorrer do tempo para atingir um determinado plano de cargo e salário, conforme a política da empresa, enfim, empresas que adotam tal estrutura bem formatada, bem formalizada, ela consegue o maior comprometimento por parte do funcionário, uma vez que esse funcionário verifica que a empresa está coerente com o que ela prega em termos de remuneração, em termos de benefícios, em termos salariais, de uma forma geral. Pois bem, deixar aí o pensamento de Steve Jobs para vocês. Não é o dinheiro que importa, são as pessoas que você tem e como você as lidera. Pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a todos e até mais.